Olá, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Gabriela Vitório. Estamos no segundo dia de Masterclass. Hoje, no episódio, hoje nesse novo episódio do Período de Masterclass, nós vamos falar sobre riscos na cadeia do OEA, e voltados para operadores logísticos. Vamos elaborar um modelo de gestão de riscos com o apoio do Perinit GRC para auxiliar, no gerenciamento que é baseado no gerenciamento de risco, baseado na ISO de 31000, conforme a orientação da Instrução Normativa da Receita Federal. Eu estou aqui com o Eduardo e com a Isabela e vou pedir para que eles se apresentem, por favor. Edu, Olá, Gabi. Olá, Isa. Boa tarde a todos que estão acompanhando. É um prazer estar com vocês hoje nessa tarde e vamos em frente. Boa tarde, pessoal. Me chamo Isabela Chaves. Sejam muito bem-vindos. Eu desejo um excelente Masterclass para todos vocês. E se vocês perderam o Masterclass de ontem, tá? Sobre compliance regulatório, é só acessar o nosso portal, tá? Da Perinit. Eu vou pedir para o Gabriel colocar aqui no chat para vocês acessarem. Então, é só clicar no link e assistir o vídeo de ontem, tá bom? eu já estava falando no mundo. Então, pessoal, vamos começar o nosso tema de hoje com uma pergunta muito importante. Edu, afinal, o que é OEA? Tá bom, Gabi. Bom, antes de falar o que é OEA, nós vamos falar aqui que os operadores logísticos, eles são essenciais para a economia, né? Porque eles garantem a movimentação, dos bens, né? Entre os diferentes agentes econômicos, por todo o mundo. Então, eles são responsáveis pelo planejamento, armazenamento, transporte e entrega de mercadoria no globo todo, né? Respondendo à sua pergunta, o OEA, que essa sigla significa Operador Econômico Autorizado, né? Por definição, ele é o parceiro estratégico da Receita Federal no Brasil, né? Então, é o operador logístico que obtém essa certificação, que é o parceiro estratégico da Receita Federal. Após ter comprovado o cumprimento de requisitos, e são vários esses requisitos do programa OEA, então esse operador logístico vai ser certificado como um operador de baixo risco, que é considerado confiável, estável, e em todas as suas operações, e ele então vai ter benefícios junto à aduaneira brasileira, tá? Então, assim, ele vai ter prioridade no envio das suas mercadorias, isso vai conferir naturalmente mais agilidade no transporte das suas cargas. Consequentemente, ele vai ter mais previsibilidade em todo o seu processo jurídico, né? E isso significa ter vantagens competitivas no comércio internacional. Então, o OEA, resumindo, é o operador econômico autorizado que foi certificado pela Receita Federal. Legal, Edu. Bom, a gente entendeu então que o OEA é muito relevante para as empresas de logística, certo? Mas e o que é necessário para a gente ter aí a habilitação do OEA, Edu? Tá. Antes, Isa, de explicar aqui o que é necessário, né, para ser habilitado, eu preciso falar para as pessoas que estão assistindo esse Perint Masterclass que o nosso objetivo aqui não é dar uma aula sobre OEA, né? Essa não é a nossa expertise, ou trazer informações muito detalhadas ou específicas sobre o OEA. Mas sim, o nosso intuito aqui é destacar como é que é possível gerir um processo de gestão de risco, né? Como é que é possível apresentar mais facilidades e mais praticidades com essa certificação junto aos órgãos reguladores que certificam, então, aí no caso a própria Receita Federal, que certificam um operador logístico como OEA, tá bom? Bom, em primeiro lugar, a habilitação OEA, ela é a certificação de operador econômico autorizado que é emitido pela Receita Federal, como nós já mencionamos um pouquinho antes, né? Então, falando especificamente da certificação OEA, ela é realizada em 5 etapas, né? Onde a primeira etapa é a fase chamada fase de admissibilidade da organização que no caso é o operador logístico, né?
Então, nela é necessário comprovar que a empresa possui as condições requeridas, as características necessárias para obter essa certificação. Eu vou mencionar aqui as 5 fases, sem detalhar muito, né, sem falar sobre elas nos seus mínimos detalhes, mas vamos só explicar o que são essas 5 fases. A gente tem uma primeira fase, como eu já falei, que é a de requisito de admissibilidade. Então, nesse momento, o operador logístico demonstra o cumprimento dos requisitos obrigatórios contidos na instrução normativa da Receita Federal. Existe uma segunda fase, que é uma fase de prestação de informações gerais. Existe uma terceira fase, que é a fase de critérios de elegibilidade, que são as coisas que vão permitir que o operador logístico seja habilitado, né? Nessa parte, então, ele vai garantir ali o nível de confiança que aquele operador tem. A fase 4 é uma fase de critérios específicos, e esses critérios específicos são critérios de segurança e de conformidade. E a última fase, a fase 5, é a fase de validação física, né? Ou validação em bloco, ou confirmação de todos os elementos que foram apresentados nas fases anteriores, tá, pessoal? Então, passando por essas 5 etapas, né, a empresa, o operador logístico, consegue obter aí a certificação, a habilitação OEA, né? Mas, assim, de toda maneira, o nosso tema é voltado para a OEA hoje aqui. E por que que é isso, né? Porque a OEA, ela é uma maneira moderna de se fazer controle aduaneiro baseado em gerenciamento de riscos. E é nesse momento que a gente tem a liga com o nosso assunto, com o nosso tema, com a nossa solução de gestão de riscos e controles internos. Perfeito, Edu. Muitas informações muito importantes, né? Sabemos agora todas as fases. Agora, eu queria saber um pouquinho melhor qual que é a base legal para o OEA, né? Tá, perfeito. A base legal, Gabi, é a instrução normativa número 2154 de julho de 2023. Ela já teve outras instruções normativas anteriores, mas a última, mais recente, né, a atualização, é essa, número 2154, mais especificamente do dia 26 de julho de 2023. E essa instrução normativa, ela dispõe sobre o Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado, que é o programa OEA, né? Então, para pegar dentro dessa base legal, dessa instrução normativa, nós temos aqui 2 capítulos, né? O capítulo 10 e o capítulo 6, né? Falando primeiro do capítulo 10, que está mais à frente, que é a parte das disposições transitórias, mais especificamente na seção 1, e mais especificamente ainda no artigo 44, você tem os critérios de elegibilidade. Então, todos os itens que nós mencionamos há um pouquinho atrás, quando nós estávamos falando, por exemplo, das 5 fases, e quando nós mencionamos a fase 1, que é a fase de requisitos de admissibilidade, eles estão contidos aqui dentro desses critérios de elegibilidade. Então, nós temos, por exemplo, o primeiro item lá, histórico de cumprimento da legislação aduaneira. Então, a Receita Federal vai verificar o histórico de cumprimento desse operador logístico. Eu tenho também toda a parte de gestão da informação, eu tenho toda a parte de solvência financeira. Então, o operador logístico tem que mostrar também que ele é saudável financeiramente, não é? Eu tenho o item 4, que é a parte de política de recursos humanos, e aí nós temos o item 5, que é o objeto de todo esse nosso masterclass aqui no episódio de hoje. O item 5 fala da gestão de riscos aduaneiros implantados de acordo com os princípios e orientações estabelecidas pela norma técnica ISO 31000, tá? Ou seja, de todos os critérios de elegibilidade ali, além da questão do histórico de cumprimento, a solvência financeira, a parte de política de recursos humanos, enfim, eu tenho essa parte de gestão dos riscos baseada na ISO 31000, e é exatamente aqui que entra o Perint GRC. Voltando um pouquinho nessa mesma base legal, na Instrução Normativa 2154, mais especificamente no capítulo 6, lá eu tenho uma seção que trata das condições para permanência no programa OEA, né, que é chamado da pós-certificação. Então, nesse capítulo 6, vão ser tratados, Gabi e Isa, justamente
o que é que você tem que fazer ao longo do tempo para que você mantenha a sua certificação OEA. Lembrando que você passa por auditorias, por inspeções, né, de tempos em tempos. Então, nessa etapa de pós-certificação, nas condições para permanência no programa OEA, que vão entrar justamente a questão da manutenção e da gestão contínua dos riscos aduaneiros, tá? Então, aí nós podemos dizer o seguinte, o perito de GRC, ele é importante no momento da certificação, onde você consegue demonstrar ali todo o cumprimento das regras estabelecidas para gestão dos riscos, mas ela também é importante para manutenção dessa certificação, tá bom? Então a base legal é isso, tá, Gabi? Edu, e como que a gente faz para demonstrar, né, que o item 5 do artigo 44 está sendo atendido na parte de gestão de risco aí, baseado na ISO 31000? Perfeito, Isa. Olha só, isso pode ser demonstrado, né? Isso pode ser comprovado a partir do gerenciamento e do monitoramento de toda a cadeia logística, envolvendo fornecedores, clientes, transportadoras, armazéns, enfim, tudo aquilo que está envolvido, que é ente relacionado ali da atividade do dia a dia do operador logístico, né? E dentro de toda essa cadeia, você tem os riscos que são inerentes à operação, né? Então, é nesse momento que você demonstra, que você comprova o gerenciamento dos riscos pertencentes à cadeia OEA para a Receita Federal. E a Receita Federal ela tem que conseguir, de alguma forma, identificar que foi feito um mapeamento de risco, que há periodicidade na execução dos controles, e há periodicidade ali, que há follow-up na execução dos planos de ação, todo tipo de monitoramento, né? A Receita Federal, ela não determina que isso seja feito através de uma tecnologia, de uma ferramenta, mas se ela for feita, se esse monitoramento, se essa gestão for feita de maneira eletrônica, isso é muito melhor, né? E o ganho positivo aí, né, o ganho, o valor agregado em utilizar uma solução dessa natureza, ela está na situação de você conseguir mostrar a evolução do trabalho, né? A evolução da situação do risco. Você faz um primeiro monitoramento, você descobre ali, no momento inicial, uma condição inerente de risco puro, bruto, e aí você começa a tratar esse risco até que você vai obter o risco residual. Ou seja, esse período de tratamento e essa transformação motivada pelo tratamento, gerando mitigação do risco, ela precisa ser observada pelo órgão fiscalizador, e a partir dessa verificação a gente consegue comprovar. Nós temos só um rápido comentário, nós temos um cliente, por exemplo, que é a Asia Shipping, onde nós temos o Alexandre, onde nós temos a Tayane, eles até gravaram com vocês aí há poucos dias um case, e na explicação da Tayane ela diz o seguinte, ficou muito mais fácil passar pelas inspeções, pelas verificações, demonstrando como é que isso é feito, demonstrando o mapeamento de forma eletrônica, demonstrando a execução dos controles, as evidências que foram inseridas, toda essa documentação, mostrando ali planos de ação, tendo relatórios, dashboards, enfim. Então, isso é a palavra da própria Tayane, que é da Asia Shipping, que é um operador logístico que é certificado OEA. Então, essa comprovação ela pode ser feita, inclusive, de maneira eletrônica, visual, junto aos órgãos fiscalizadores, tá bom? Perfeito, Edu. Maravilha. É, agora que você falou bastante, né, sobre como fazer isso, quanto isso facilita, então, mostra para a gente um exemplo, né, dentro do Peririte GRC, de uma gestão de riscos. Como fazer isso na nossa plataforma? Por favor. Tá bom. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para mostrar um pequeno case, tá, pessoal? Vocês já estão visualizando a tela? Estão sim, Sim. né? Vejam só, pessoal. A primeira coisa aqui a destacar para vocês é que nós estamos no mesmo ambiente que foi apresentado ontem o nosso Perinte Masterclass de compliance regulatório.
A diferença é que ontem nós utilizamos aqui dentro da nossa holding essa área aqui de operadora de saúde, né? Então, nós utilizamos essa parte de operadora de saúde com a área de conformidade legal da ANS. Ontem nós falamos bastante da Resolução Normativa 518. Hoje, como nós vamos falar do OEA, e onde aí a base legal, então, é essa Instrução Normativa 2154 de 2023, nós temos aqui dentro, deixa eu aumentar aqui, expandir um pouquinho a minha tela para ver se fica melhor o tamanho. Nós temos aqui uma parametrização de um operador logístico. Pessoal, evidentemente, é um exemplo, né? É um exemplo, não significa que as estruturas organizacionais dos operadores logísticos sejam obrigatoriamente assim, mas é característico dos operadores logísticos possuírem uma área de armazenamento e estoque, uma área de controller logístico, uma área de frota leve, de frota pesada, né, de veículos pesados e veículos leves. Essa área de GRC, que é o coração da questão da gestão de riscos, né? Então, por exemplo, eu também tenho aqui uma área de manutenção preventiva, uma área de prevenção de perdas, segurança física, segurança de sistemas de tecnologia da informação. Então, nós vamos trabalhar com riscos na cadeia OEA dentro dessas áreas que são características dos operadores logísticos e que têm que apresentar uma gestão robusta, uma gestão de risco robusta junto ao órgão fiscalizador. Vejam só, nessa estrutura aqui, dentro do controller logístico, tem uma área de operações do terminal logístico, né? Dentro desta área de GRC, nós temos um processo de conformidade e prevenção a fraudes, tá? Elas serão utilizadas aqui dentro do nosso exemplo também. Então, a primeira coisa é montar essa estrutura, a estrutura do operador logístico. O próximo passo, e atendendo o que a orientação diz, nós acabamos de falar da base legal. E a base legal diz lá no seu artigo 44, no item 5, gestão de riscos aduaneiros implantada de acordo com os princípios e orientações estabelecidos pela norma técnica ISO 31000. Aqui dentro da nossa solução, nós temos uma área de parametrização das características de avaliação. Então, aqui nós geramos um modelo de avaliação, né, como nós falamos que seria o exemplo, com um conjunto de regras da ISO 31000. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma série de atributos de qualificação. Qual é a categoria desse risco? Qual a sua tipificação? Qual a sua origem? Esse risco, por exemplo, hipoteticamente, tem uma origem interna, externa, né? Quais são as ameaças para que esse risco se materialize? Né? Quais são as consequências em caso de materialização? E nós temos também uma etapa onde nós criamos aqui, onde nós juntamos todas as informações e a gente cria, então, essa sistemática aplicada à avaliação de risco. Essa sistemática aplicada, no perímetro GRC, ele é chamado de abordagem. Aqui eu consolido todas essas informações. Então, eu vou consolidar informações relativas ao método, por exemplo, método quantitativo, qualitativo de avaliação. Eu vou também aqui definir escala de valoração, que são os pesos atribuídos para avaliar os elementos, né, que vão ser objeto de risco, os itens vulneráveis. Aqui eu vou definir os critérios, que o mercado chama muito de dimensões de avaliação, né? Então, aqui, por exemplo, se eu falar critério financeiro, operacional, legal, também poderia estar dizendo a dimensão financeira, a dimensão operacional, a dimensão legal. E aqui eu vou criar a matriz de avaliação. Na matriz de avaliação, eu vou entrar no detalhe. Vou pesquisar aqui, eu tenho uma matriz de riscos OEA, foi criada, e dentro dela foram definidas algumas características. Eu quero ver esse risco como? De maneira percentual, de maneira financeira, através de um valor, né, de um rating. Como é que vai ser a criação desse rating? Como é que eu quero que seja a operação matemática que vai permitir que eu chegue nesse rating? Veja, vai ser uma média ponderada entre, por exemplo, impacto financeiro, operacional, de imagem, reputação? Vai ser a soma desses critérios, dos ratings, das valorações atribuídas a esses critérios? Vai ser, por exemplo, uma média aritmética simples, entre outras, não é? Eu também vou fazer o quê? Com o eixo X e Y, né? Nós estamos falando aqui de probabilidade, impacto, frequência, severidade, abscissa, ordenada.
Com esses dois eixos, eu vou fazer uma operação matemática. Eu vou somar, vou dividir, vou multiplicar, e eu também defino isso aqui. Outra coisa que eu faço aqui também é criar, eu vou omitir aqui a estrutura só para vocês verem um pouquinho melhor. Olha só, eu vou criar os meus eixos, então eu tenho aqui um eixo de impacto, um eixo de probabilidade. Esses eixos aqui, ó, eu já criei anteriormente à nossa apresentação, mas só para vocês verem que eu clico aqui e adiciono nível por nível, faixa por faixa, inserindo título, descrição, valor inicial, final, e aqui, como vocês podem ver, eu tenho um eixo de impacto em 5 níveis, eu tenho um eixo de probabilidade em 5 níveis também, né? Então, a gente já consegue antever que a matriz aqui vai ser uma matriz 5 por 5, né? Eu terei 25 possibilidades de notas, né? Em quadrantes. Eu também tenho aqui um lugar onde eu crio os níveis de criticidade. Aqui, por acaso, eu criei 5, poderiam ser apenas 3, poderiam ser mais do que 5, né? Esses níveis de criticidade associado a cores, vejam, o nível alto está associado à cor vermelha e eu tenho outras possibilidades de cores. Eu faço isso porque no próximo passo eu monto meu mapa de calor. Vejam, meu risco vai ser plotado aqui, ele vai flutuar dentro desse mapa de calor, mostrando ali o que está acontecendo com o meu trabalho de tratamento, de mitigação. Então, quando eu venho aqui e já defino o método, a escala, os critérios e a matriz, eu venho aqui na abordagem e junto todas essas informações, definindo então o conjunto de regras que vai me permitir avaliar risco, obedecendo, por exemplo, as regras ou os parâmetros, né? Porque não são regras, vamos dizer assim, os parâmetros preconizados na norma técnica ISO 31000. Então, veja, eu vou definir aqui o método de avaliação, qual estrutura eu vou utilizar, ó, e eu vou utilizar isso na estrutura organizacional, ó, onde eu tenho a minha holding, onde eu tenho um pool de empresas e dentro do meu operador logístico eu tenho todas as áreas de um operador logístico, né? Eu coloco aqui quais são as áreas do operador logístico, eu posso inserir, adicionar riscos, né? Eu vou definir aqui também, por exemplo, quais são os critérios ou quais são as dimensões que vão fazer parte dessa avaliação. E quando eu junto tudo isso, eu já tenho condições, então, de cadastrar riscos, mapear todos os tipos de riscos em todas as áreas e partir para a avaliação destes riscos, ok? Pois bem, entrando aqui dentro da estrutura da empresa, indo lá no meu operador logístico, dentro destas diversas áreas, o processo de cadastramento, de mapeamento dos riscos é muito simples. Eu venho aqui, por exemplo, ó, na minha área de armazém e estoques, clico no adicionar, no mais ali, e eu começo a cadastrar os riscos. É importante dizer que para as empresas que estão passando por um processo de implantação novo, um onboarding do zero, é possível dar uma carga em todos esses riscos a partir de templates. Nós já conseguimos inserir os riscos diretamente dentro da sua entidade organizacional. Isso é válido, sobretudo, se são muitos riscos, muitos fatores, enfim. Então, é melhor do que alimentar manualmente. Se esses riscos já estão definidos, é melhor fazer um procedimento de carga, né? Então, aqui eu vou colocar o título do risco, a descrição, vou categorizá-lo. E se nós formos aqui dentro de controller jurídico, logístico, nós vamos ver aqui que eu tenho um processo de operações no terminal logístico e aqui dentro, ó, já foram inseridos 3 riscos, tá? Ou 3 vulnerabilidades existentes aqui. Então, dentro do controller logístico, operações do terminal logístico, eu tenho, por exemplo, um risco de inobservância de vulnerabilidade de segurança do perímetro do terminal. Eu tenho aqui um risco de manuseio de carga sem o devido treinamento e habilitação. E eu tenho também aqui um risco de container sem fechamento adequado do lacre. Veja, foram 3 exemplos de riscos que estão aqui sob a responsabilidade do processo de operações do terminal logístico, e dentro deles, nós entramos aqui, ó, e avaliamos os riscos após eles terem sido cadastrados. Então, se nós olharmos aqui, agora eu diminuo um pouquinho esse lado de cá, para ter mais espaço aqui, ó. Então, aqui eu tenho o risco cadastrado, eu sempre vou ter o responsável, o ponto focal, a data da avaliação,
E vejam o que foi feito aqui, olha. A probabilidade foi considerada média, né? A escala dele aqui, ó, a escala média, dizendo que eu tenho um não se aplica, um muito baixa, baixa, média, alta e uma muito alta. Isso daqui, pessoal, é importante dizer que é um mero exemplo, tá? Não significa que é uma obrigatoriedade dessa escala, né? Inclusive, quando nós falamos da base legal, da orientação que vem direto da própria Receita Federal, a partir da Instrução Normativa 2154, ela não dá esses detalhes aqui, mas ele orienta, né, dentro dessa mesma base legal, que ele seja feito de acordo com as orientações existentes dentro da ISO 31000. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Isso aqui são coisas que podem variar, e tudo aqui dentro pode variar, não é verdade? Respeitando as políticas internas que foram aprovadas, por exemplo, com as características locais de avaliação. E aí, eu tenho aqui, por exemplo, olha, são 5 critérios ou 5 dimensões de impacto, sendo elas financeira, imagem, legislação, operacional e socioambiental. E aqui eu tenho uma outra escala, uma escala que é muito leve, leve, moderada, severo e crítico, né? Então, dentro dessa avaliação aqui que foi feita, ó, o nosso rating inerente, ele está aqui como 9,6. Ele foi enquadrado como um risco alto, né? Então, se eu vier aqui, ó, só vou mudar um pouquinho para vocês verem. Se eu mudar para alto, ele estava no moderado, na média. Ele veio para... Não, ele estava na média, é verdade, ele veio para alta. E aí, se eu simular, veja, foi para 12,80, né? Se eu voltar aqui, por exemplo, para a média e simular novamente, ele vai cair lá nos 9,60, né? Então, nós fazemos essas avaliações foram feitas nestes riscos aqui, que estão dentro da área de controle logístico, dentro das operações do terminal logístico, e eu tenho aqui, ó, por exemplo, já esse risco aqui, ó, que se refere a manuseio de cargas sem o devido treinamento e habilitação, ele já foi enquadrado aqui, ó, como muito alto. O rating dele caiu aqui no 17, tá? E a mesma coisa para os demais elementos. Ó, esse container sem fechamento adequado de lacre, na sua avaliação, ele não ficou tão crítico assim. Se nós formos ver, ó, ele ficou classificado como um risco médio, né? 6,6, tá? Se nós viermos aqui e gerarmos a matriz é o mapa de calor desses itens aqui, olha como que ele está sendo demonstrado. Aqui eu tenho o risco mais crítico de manuseio de carga sem treinamento e habilitação. Aqui eu tenho o risco de inobservância de vulnerabilidade da segurança no perímetro da atuação logística. E aqui eu tenho risco ali de container sem fechamento de lacre adequado do lacre, né? Agora, se nós formos passar por outros elementos aqui, então nós temos, por exemplo, ó, uma área de frota leve, onde foi inserido um risco de desvio de rota não prevista ou planejada vamos entrar aqui no detalhe para poder ver o nome dele certinho todo. Desvio de rota não prevista ou planejada por operador logístico. Eu tenho esse risco na área de frota leve e eu tenho esse risco também na área de frota pesada, de veículos pesados. Então, eu posso... Aqui, veja, ele não foi avaliado ainda, tá? Aqui, este risco ainda não foi avaliado, né? Então, eu vou até, inclusive, fazer uma avaliação. Se nós entrarmos aqui, ó, vocês vão ver que o rating ainda não aparece. Eu vou aqui apenas para justamente diferenciar bastante. Olha só, eu vou fazer uma avaliação aqui um pouquinho mais crítica e vou dar um simular. Olha, ele foi para 21. É claro, pessoal, que a avaliação ela não é feita nesse tom de subjetividade que eu demonstrei aqui para vocês. São levados em consideração padrões técnicos, parâmetros de fato, né, para avaliar cada um desses elementos. Mas se eu vier aqui, ó, e salvar, vejam que este risco aqui de desvio na rota na área de frota pesada, ele já vai ser pintado aqui de acordo com a cor do quadrante em que ele foi enquadrado a partir da sua avaliação, daquele que ele ficou inserido, né? Deixa eu clicar aqui, só para ele atualizar. Ó, ficou já aqui nessa cor, tá? Aí, pessoal, continuando aqui, eu tenho uma área de prevenção de perdas
onde o risco aqui que foi inserido são de danos de bens no transporte dos armazéns, né? Os operadores logísticos, eles têm um movimento, um tráfego muito intenso de mercadorias, né? De um armazém para o outro, para poder colocar os elementos dentro de um container, seja se for aeroportuário para colocar dentro de um aeroporto, né? Se for de um porto marítimo, a mesma coisa. Então, eu tenho aqui este risco também, é um mero exemplo também. Dentro da área de segurança física e lógica, nós temos dois riscos, ó, que foram inseridos nesse exemplo. Acesso ativo e indevido de ex-colaboradores, né? Esse tipo de risco aqui não é comum somente, né, em operadores logísticos, né? Então, acontece em todos os tipos de empresa, de todos os segmentos, nós sabemos bem disso, né? E nós também temos aqui um risco de circulação de pessoas em dependências ou áreas de risco. Deixa eu só entrar no detalhe aqui, só para ver se é isso mesmo. Ou áreas de risco de acidente, ó. Então, circulação de pessoas em dependências ou áreas de risco de acidente. E dentro da área de sistemas e tecnologia da informação, nós temos um risco de indisponibilidade, falha ou erro no Syscomex. Syscomex, que é um dos sistemas utilizados, né, pela atividade aduaneira, pelos operadores logísticos, né, é o sistema da Receita Federal que trata aí do comércio exterior. Então, pode acontecer também. Então, pessoal, isso daqui são exemplos. Agora, eu vou mostrar para vocês a área que eu pulei, que é a área de GRC. Eu vou até minimizar os demais aqui, só para que a gente possa ver com destaque este. E aí, pessoal, dentro aqui da nossa área de GRC, eu tenho um processo de conformidade e prevenção de perdas. E aqui dentro foram inseridos riscos de corrupção voluntária ou involuntária de colaborador. Deixa eu entrar dentro do detalhe aqui. Corrupção voluntária ou involuntária de colaboradores e práticas de fraude. E eu tenho aqui também um outro risco, que é atuar com parceiros aeroportuários sem preparo e treinamento. Como esses riscos eles envolvem outras ações mais relacionadas para o aspecto da conformidade, da fraude, enfim, ou relacionados a terceiros, no caso aqui de parceiros não preparados, eles estão dentro de uma área de GRC. Então, quem vai tratar disso é o próprio pessoal, de repente, da área de gestão de riscos e compliance. Ok. Desta maneira aqui, eu encerro, então, a demonstração do bloco de cadastramento de riscos nas áreas e de avaliação destes riscos. Pois bem, começando a outra parte aqui, dentro de cada um destes riscos que foram identificados, nós temos a possibilidade de criar os controles, os elementos mitigatórios de tratamento. Então, eu posso entrar aqui dentro de um desses riscos, que já foi avaliado, evidentemente, e criar controle, tá? Quando eu clico aqui em criar controle, pessoal, o sistema vai trazer também, baseado nas principais práticas adequadas de mercado. Então, nós estamos falando da ISO 31, mas estamos falando do COSO também, né? Do COSO RM de 2017, por exemplo. Olha, eu vou criar o título do controle, eu vou inserir os objetivos que aquele controle tem, a descrição, ou seja, como é que é a forma que aquele controle deve ser executado. Aqui é um campo de orientação, né? Eu vou classificá-lo a partir de uma categoria. Eu vou falar se ele vai ser executado, por exemplo, de forma automática, manual, semiautomática, se ele é detectivo, se ele é preventivo, se ele é corretivo. Eu vou falar também a data de início desse controle e eu vou definir a frequência de execução desse controle. Além, claro, de informar quem são os responsáveis pela sua execução. Pois bem, este controle aqui, ó, eu vou mostrar os controles que já foram inseridos. Então, por exemplo, eu já tenho um controle para atuar dentro dessa parte de inobservância ou vulnerabilidade de segurança dentro do terminal logístico. Eu também tenho o controle aqui para a área de manuseio de carga sem o devido treinamento e habilitação. E olha só, eu tenho um controle também para container sem fechamento adequado do lacre. Mas vejam, ele está com uma cor cinza ainda. Por quê? Porque os controles precisam passar por um teste de design. Esses controles precisam ser validados como controles que podem trazer resultado efetivo. Isso a gente obtém a partir do teste de design, é o teste anterior ao teste de efetividade. Estes testes vão me dizer se o controle
pode mitigar, se ele pode reduzir essa exposição negativa que esse risco tem ou não, né? Então, aqui dentro do controle, eu venho, ó, e só vou habilitá-lo após a execução desse teste. Por isso, nós deixamos um controle aqui com status desabilitado. Uma vez ativado, né, esse controle também vai ficar azulzinho. Aí nós vamos ter os 3 controles aqui habilitados, ativados, para a execução dos testes, tá? Aí ele demora um pouquinho, mas já ficou azul também, tá? A mesma coisa, pessoal, vai acontecer em outros itens. Então, eu tenho aqui na frota leve, esse controle já foi criado. Dentro da frota pesada, nem foi criado o controle ainda, não é? Dentro da parte lá de gestão de riscos e controles, para os outros riscos, aqui eu já tenho controles e testes. Veja, aqui eu tenho, inclusive, um controle, mas ele também não está habilitado. Vamos entrar dentro do controle e vamos habilitá-lo. Mas é claro, isso só será feito depois do teste de efetividade. E esse controle, então, ele fica pronto para ser executado, né? Ele passa a estar ali preparado para execução, né? Aqui eu tenho, por exemplo, 2 testes associados a um controle, né? Aqui eu também tenho um controle e tenho um teste, e assim por diante nas demais áreas, tá, pessoal? Nos riscos que foram cadastrados como baixo, muito baixo e médio, nós não chegamos a inserir aqui, por exemplo, etapa de teste, apenas até o nível do controle, né? Então, vou entrar também dentro desse risco aqui de indisponibilidade do Syscomex, e eu vou também habilitá-lo, né? Eu vou ativá-lo, tá? Então, pessoal, assim nós criamos os controles e agora nós vamos para os testes de efetividade. Vejam, eu vou entrar aqui dentro de um desses testes aqui, só para que vocês possam ver. Olha, eu tenho aqui os 2 testes, né? Um teste, inclusive, um controle nem está habilitado. Vamos habilitar esse aqui também. Vamos fazer isso com todos os controles que foram cadastrados. Esse aqui, ele tá ativado já, desculpa. Só vou salvar aqui, tá bom? Então, perdão. Esse daqui, ele não está habilitado por um motivo. Eu tenho aqui os testes e esses testes ainda não estão em execução, eles estão em planejamento. Ok, sem problema, né? É uma etapa que eu vou mostrar aqui a partir de agora. Então, dentro destes 3 riscos com esses controles, se eu gerar a minha matriz de risco inerente, vejam que ele vai mostrar para mim. Este risco aqui, esses riscos, eles estão aqui, ó, nesta posição. Eu vou mudar um pouquinho essa visualização para visualização de valor, só para que vocês possam ver. Então, eu tenho aqui as plotagens. Aqui está a plotagem do manuseio de carga, o risco RS8. Aqui eu tenho a plotagem do risco de inobservância, o risco RS4. E aqui eu tenho a plotagem do risco de container com fechamento inadequado, o RS10. Isso daqui é a minha condição de risco puro bruto. Como é que seria o meu risco planejado, levando em consideração os testes, se eles forem considerados efetivos? Pessoal, veja, considerando o teste de design, considerando o teste que vai me falar o potencial de mitigação, todos eles dizem que eu consigo descer para um nível bastante baixo, tá? Mas isso daqui, como já diz o próprio nome, é uma situação planejada, desejada, é uma visão futura que eu quero ter, que ela ainda não se materializou. Então, agora, eu vou executar aqui o teste de efetividade destes 2 controles. Vou executar de forma simples, apenas para que vocês vejam a modificação da plotagem dos riscos, tá? Então, eu vou entrar dentro do teste que foi criado e eu vou executar o teste, tá bom? Vou adicionar uma execução. E aí, aqui, pessoal, eu vou colocar a data de hoje, do dia 14. Aqui eu faço o upload das evidências, de todas as amostragens, né? E aqui eu já vou, então, salvar. E aqui dentro eu já vou colocar também que ele está em execução, né? E vou, mais uma vez aqui, ó, dentro dessa execução, eu já vou começar a falar. Existe controle sim, ele é eficaz sim. Aqui dentro eu vou colocar
algumas informações relativas à seleção que foi utilizada para a amostra, os testes que foram executados e alguns eventuais comentários. O teste começou a ser feito na data de hoje. A categoria desse teste agora é um teste de efetividade. Eu quero saber o quão efetivo esse controle foi. E aí eu já posso salvar aqui. E a próxima etapa já me permite, então, executar, finalizar essa execução. Quando eu faço isso, eu digo se ela foi considerada eficaz ou ineficaz, satisfatória ou não satisfatória, e eu também aqui insiro o percentual. Eu vou falar, por exemplo, que eu tive 100% de efetividade. Ao salvar, né, ao inserir este elemento aqui, veja o que vai acontecer com este controle, com este teste. Olha só, eu vou atualizar aqui. Ele ficou verdinho. O que significa isso? Que eu consegui executar o controle e testar a efetividade. Então, se nós formos olhar a situação do RISC RS4, que é o risco de inobservância de vulnerabilidade, diretamente na nossa matriz, ele vai mostrar a mudança na plotagem. Este risco que estava aqui, ó, numa parte intermediária, na verdade, ele estava num nível de probabilidade média e num nível de impacto alto. E aí, quando eu vou para o residual, no meu pós-execução, esse mesmo risco desceu para um nível muito baixo, tanto do meu eixo de probabilidade como do meu eixo de impacto, tá? Vamos fazer isso para esse elemento aqui de manuseio de carga sem o devido treinamento? A mesma coisa? Eu vou entrar aqui dentro do teste de efetividade de controle e eu vou aqui também executar esse teste. Vou adicionar a execução, né? E aí aqui eu já vou colocar que ele está em execução na data de hoje, né? Vou falar que os testes existem, sim, é eficaz, e existe controle, sim, ele é eficaz. Vou colocar ali aqueles comentários apenas para mero exemplo. Vou informar que ele começa a ser executado hoje, que é um teste de efetividade do controle. Vou salvar e já vou partir aqui para a informação de percentual. Então, vou colocar que ele já foi executado e vou falar também que ele é eficaz e que eu tive aqui uma efetividade, eu vou colocar aqui de 95%. Pessoal, isso não é subjetivo, tá? Eu estou inserindo aqui apenas para essa apresentação deste Masterclass, mas isso não é uma informação subjetiva. Mais uma vez aqui, quando eu salvo... perdão, gente. O teste não está em execução. Olha eu. Olha eu. Ele está planejado. Vamos colocar em execução e vamos salvar. Agora sim, gente. Deixa eu pesquisar a execução, se ele ficou aqui. Pronto. Agora sim. Agora, entrando aqui dentro do teste, eu posso colocá-lo como executado, né? E aqui também falando que foi eficaz, eu tinha colocado 95, né? Então, 95%, né? É claro, gente, eu insiro as evidências que foram depositadas quando da execução do controle ou outras amostragens eu posso fazer o upload. Vejam também o que vai acontecer aqui e depois a gente vai ver a plotagem lá. Também ficou verdinho. Quer dizer, eu também fiz aqui um trabalho de mitigação neste item. Se agora nós formos olhar a mitigação desse elemento aqui lá na matriz, ele vai mostrar, inerentemente, esse risco era o risco mais crítico que eu tinha dentro das operações de terminal logístico. Só que depois das ações de execução de controle e teste de efetividade, o meu residual ficou aqui, olha, gente. Manuseio de carga desceu para um nível muito baixo no impacto e baixo na probabilidade, já dentro de um nível de apetite ao risco favorável, dentro de uma aceitação adequada. Pessoal, com isso que eu mostrei aqui para vocês, o que eu quero finalizar aqui? Eu posso aqui dentro da solução, então, se eu chegar aqui dentro do meu operador logístico, ó, que é a empresa operadora logística, e gerar a minha matriz, ele vai consolidar todos os meus riscos relacionados à cadeia OEA. Com essa relação, eu consigo aqui fazer uma série de filtros importantes
por exemplo, vou apresentar isso para os meus executivos, ou vou passar por uma auditoria interna ou externa, vamos supor que o objeto dessa reunião é tratar os elementos mais críticos. Eu não vou apresentar os riscos muito baixos ou baixos. Então, ao fazer isso, eu trato apenas dos elementos que precisam de algum tipo de mitigação, de tratamento, e aqui embaixo eu já consigo entrar no detalhe de cada um deles e demonstrar quais são as ações que estão sendo feitas e apresentar isso, inclusive, para o órgão regulador, mostrando prazos, responsáveis, documentos e toda essa rastreabilidade. Um último item aqui que é importante apresentar para vocês é que dentro aqui, por exemplo, do controller logístico das operações, justamente nos riscos que nós tratamos, nós temos aqui, por exemplo, como emitir uma ficha de risco. Essa ficha de risco é uma consolidação das principais informações contidas neste risco. Vou abrir mais aqui ainda. Então, eu tenho, por exemplo, informações da entidade desse risco, da categoria dele, é um risco operacional. Quem é o responsável, né? Informações sobre controles associados. Eu tenho aqui, ó, um gráfico inclusive de teia de aranha, que ele pode gerar, enfim, a depender da quantidade de dimensões de impacto de probabilidade, mostrando como é que se deu a avaliação. Eu consigo ver a minha matriz temporal, inerentemente, a minha matriz de risco planejado, ou seja, considerando a melhor mitigação dos meus controles. E eu tenho também aqui uma matriz de risco considerando essa situação residual. Veja, ele vai, inclusive, apresentando os ratings, tá? Era um risco 9,6, era um risco aqui que era 0,5, e como eu mitiguei praticamente 100%, sobrou 0,05 de risco residual. Ele vai me mostrar também um aging de pelo menos as últimas 6 avaliações que eu fiz, além de mostrar outras informações, se esse risco tivesse dependência, se esse risco tivesse associação de algum plano de ação por controle inefetivo, enfim, e aqui as informações dos testes, né, que foram feitos. No caso, ele tem informação de um único teste que nós executamos para este risco aqui. E este relatório, essa ficha de risco, ela pode ser exportada, tá? Então, eu gero aqui, ó, eu baixo aqui esse arquivo, ela vai gerar aqui um arquivo em formato PDF, que daí vocês conseguem ver aqui com todas as informações da ficha de risco. Aqui eu posso também ter as características individuais de cada empresa, as cores, o seu logo, enfim. E aqui ele vai trazer as informações em um formato, inclusive, para impressão, tá? Pessoal, então, isso daqui é um exemplo de como é que seria uma gestão de risco dentro dessa cadeia logística da OEA, tá? Teriam ainda outras informações para nós passarmos, mas eu acho que para o contexto aqui é suficiente, né? Importante explicar o que é e como é que se pode fazer, tá bom? Eu vou passar então para a Gabi. Novamente, não, para a Isa, perdão. Vou passar para a Isa aqui. Obrigada, Edu. Parabéns pela apresentação, tá? E eu queria trazer um lembrete aqui para o pessoal, que amanhã, às 16 horas, vamos ter uma masterclass sobre plano de ação, notificações, dashboard, onde a gente vai conectar tudo isso aqui que o Edu apresentou ontem e hoje, amanhã, tá bom? Então, a gente vai apresentar como que funciona esses itens, tá? Eu vou pedir para o Gabriel liberar aqui uma enquete para vocês responderem e ver com a Gabi se tem alguma pergunta aí para a gente poder também ir respondendo. Ok. Olha só. Pode falar, Edu. Pode falar? Desculpa, te atropelei. Fica à vontade, imagina que é isso. Você tem interesse em participar de uma reunião onde possa ser apresentado aqui esse modelo de gestão de riscos, por exemplo, para a cadeia OEA? Se você gostaria de testar gratuitamente a nossa plataforma, responde aqui que depois o nosso time de prospecção, enfim, nosso time de comercial vai poder contatá-los, tá bom? Gabi, então nós temos perguntas, é isso, né? Sim, temos perguntas.
Vamos lá, as nossas perguntas. Primeiro aqui foi feita pela Márcia. Quando nós temos o mesmo risco em duas áreas do terminal logístico, é possível que eles tenham avaliações diferentes? Tá. Sim, Márcia, é possível. Eu até eu criei aqui numa estrutura, no modelo exemplo de um operador logístico, duas áreas de frota. Uma frota leve, né, para veículos leves, uma frota pesada para veículos pesados, caminhões, tratores, enfim. Dentro dessas duas, foram imputados o mesmo risco. Inclusive, só olhando aqui na tela, não estou compartilhando a tela com vocês, o risco é o desvio de rota não prevista ou planejada para a operação. Então, quer dizer, o veículo tem uma rota planejada, prevista, é, e aí ele desvia, disso. Então, existe, por exemplo, como você ter um controle manual ou automático disso. O manual é a própria manifestação da pessoa ali, que ela está fora, enfim. Isso você pode, por exemplo, identificar o roubo de uma carga, hipoteticamente, através o funcionário apertou um botão ali, ele está mostrando que algo não está adequado. Estou dando um exemplo, né? Existe também sistemas de frotas, e aí eu conheço, não tem muito a ver aqui com detalhe, eu não sou especialista de frota e nem de logística, mas posso dizer, existem sistemas que fazem esse monitoramento via satélite e eles mandam a informação para a gestão da frota, por exemplo, é um sistema de driver feedback. E esse driver feedback traz essa informação falando, olha, alguma coisa está estranha. Então, para esse tipo de situação, esse risco pode ser mensurado sob condições diferentes, em locais diferentes, com operadores diferentes, e as condições de tratamento, né, os controles imputados podem ser diferentes também. Portanto, o mesmo risco existente em áreas distintas podem sim ter, né, classificações, ratings diferentes, tanto na sua versão inerente como planejada e residual. Tá ok? Perfeito, Edu. Muito obrigada. Agora vamos aqui. Tem mais uma pergunta da Fernanda Pinheiro. É obrigatória a execução dos testes de controle para visualizar lá na matriz de risco? Quer falar essa, Isa? Fica à vontade, ou você quer que eu fale? Fica à vontade. Pode falar, Edu, fica à vontade. Então, tá bom. Não é obrigatória, tá? A questão da execução dos testes de efetividade para visualização na matriz, ela não é obrigatória. Entretanto, Fernanda, é importante dizer o seguinte: os testes de controle, eles vão gerar a sua visão residual, o que vai restar de risco depois que o controle mitigou, tá? Então, se você não executar o teste de efetividade do controle, você eventualmente terá risco inerente, o seu risco puro bruto. Você terá o seu risco planejado, projetado, caso você tenha feito um teste de design em cima daquele controle, mas você não vai ter a sua visão de risco residual. Assim como também não é uma obrigatoriedade executar os controles, tá, pessoal? Executar os controles, inserir as evidências na aplicação é algo facultativo também, tá bom? Nós temos uma série de clientes, de usuários da solução, que fazem essas coisas em etapas. Então, por exemplo, primeiro a empresa quer ter conhecimento dos seus riscos em níveis inerentes. Portanto, ela ainda não executa controle, teste, e ela, evoluindo a sua maturidade, ela futuramente vai executar controle, mais futuramente ela vai testar a efetividade desses controles. Então, não há obrigatoriedade de execução de teste de efetividade de controle, nem mesmo só do controle dentro da solução, tá? Perfeito, Edu. Muito bem explicado. Muito obrigada pela resposta. E agora a gente tem mais uma pergunta aqui ainda. Vamos lá. Gustavo Lopes. A matriz de risco é só de calor? Ou é possível visualizar outros tipos de matriz? É possível visualizar a matriz em outros formatos, né? O formato de mapa de calor, de heatmap, é o mais comum, né? É aquele onde as empresas gostam de ver para ter uma percepção rápida e prática visualmente de onde é a plotagem do risco. Olha, tá no vermelhinho, já sei que a coisa não tá boa, né? Tá ali, por exemplo, num nível verdinho, né? Inclusive, as cores do mapa de calor, elas são configuráveis, como eu mostrei para vocês ali dentro da área de risco, parametrização.
matriz de avaliação, então ali eu consigo fazer essa configuração, mas eu também tenho como visualizar os riscos de maneira tabulada. Olha, eu quero ver os riscos por áreas, por responsáveis, por categoria, por nível de criticidade. Então, também, dentro da solução, é possível gerar outras formas de visualização. Nós temos, por exemplo, uma consulta que é risco, consulta risco, situação atual de riscos, controles e testes. Lá dentro você consegue aplicar uma série de filtros ou ver todos os riscos de uma maneira tabulada, inclusive podendo gerar outras views gráficas diferentes de um mapa de calor e podendo exportar para um Excel, né? Dentro da solução em geral, você consegue fazer uma série de exportações para Excel e para outros formatos. Então, como é o nome do rapaz, mesmo que fez a pergunta, Gustavo, né? É possível visualizar não só no formato de mapa de calor, mas em outros formatos também, tá? Maravilha, Edu. Bem, eu acho que com essa foi a última pergunta. Tá bom. Então, Só avisar para quem está presente que foi sim. publicado, eu estou vendo aqui os nossos LinkedIns, né? O LinkedIn da Gabi, da Isa e o meu LinkedIn, né? Também temos aqui o link do nosso portal da Perinit, onde todos os vídeos do Masterclass e de outros eventos que a Perinit faz também ficam inseridos nesse lugar. Aqui o que está do Masterclass, esse é justamente do Compliance Regulatório de ontem, né, Isa? Esse é o Isso link, mesmo. né? Já é Isso. do vídeo de ontem, né? Que já está disponível, então, para as pessoas poderem assistir. E eu acho que com isso a gente finaliza, né? Tá E o vídeo certo? de hoje vai ser disponibilizado até segunda-feira, tá? No portal. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, quero agradecer quem pôde acompanhar, enfim, quem está assistindo ao vivo, quem não está assistindo ao vivo e vai assistir depois através do portal do YouTube. E amanhã, assim como a Isa já falou, a gente vem com o terceiro e último episódio do Masterclass desse começo de ano aqui de 2024. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa Obrigada, tarde, pessoal. tudo de bom. Boa Até Obrigado, amanhã. Até pessoal. Até amanhã. amanhã.